Oi, eu sou a Rafa, sejam muito bem-vindos ao meu canal. E hoje, aproveitar que a gente tá nessa reta final do ano, então vamos fazer uma tag de fim de ano. Vamos, né, rever algumas coisas aí. Rever, reaver, enfim. Mas antes disso, não se esquece de se inscrever nesse canal e ativar o sininho de notificações, porque a gente tem vídeos aqui 3 vezes por semana. Eu fiz assim, né? 3 vezes por semana. E de curtir, comentar, compartilhar, porque isso é muito importante para o canal e para a plataforma entender que o meu conteúdo é relevante. Então, assim entrega para mais pessoas. E eu acho que esses eram os recados que eu deveria dar. Então vamos começar. Pergunta número 1, são 7? Deixa eu ver quantas perguntas eu fiz. 10. Um livro que te preencheu. Então, eu tive vários livros que me preencheram de formas diferentes, mas teve alguns que se sobressaíram. Quando eu te vejo, foi uma leitura bem tensa, intensa, densa, densa, intensa, nossa, tudo densa. Foi um livro muito impactante para mim, ele tem uma história muito curiosa, né? Eu acredito que eu já tenha comentado sobre ele aqui no canal. O nosso protagonista, ele tem sonhos... Não é profética a palavra. Esqueci o nome. Me fugiu a expressão. Mas ele sonha com o futuro das pessoas. Por causa disso, ele não se apaixona, ele deixou de amar as pessoas. Porque, como isso só acontece com as pessoas que ele ama, ele deixou de amar, ele se tornou recluso da sociedade para não correr o risco de se apaixonar, enfim. Só que a gente não manda no coração, né? Então, a gente já imagina por onde vai esse caminho. Ele tem sonhos tanto bons quanto sonhos ruins, então é bem intenso, mas foi um livro que preencheu muito na questão de sacrificar as coisas pelo amor. Eu li muitos livros esse ano relacionados a sacrificar muitas coisas em nome do amor, e esse foi um deles, foi das minhas leituras preferidas, então esse ficou para uma leitura que me preencheu. Número 2, um livro que te surpreendeu. Eu já falei em algum outro vídeo também sobre eu ter entrado para o clube de leitura da Paola Alexandra. Lá eu tive contato com o livro A Mulher com a Estrela Azul. E esse livro, ele me surpreendeu demais, também entrou para um dos favoritos, porque... Bom, primeiro que a gente já está na Segunda Guerra Mundial, então... É um livro que está ambientado dentro de um período muito tenso. Quando a gente vê o que realmente está acontecendo ali, porque são duas protagonistas, né? Uma é judia e a outra é polonesa, se eu não estou enganada. É complicado ver a realidade tão dura. Ok, é um livro, mas todo mundo sabe o que aconteceu naquela época. Então, traz essa mistura da ficção junto com a realidade e vira algo que... É difícil de tu acreditar que realmente as pessoas viviam sob essas, sabe? Mas enfim, tem uma coisa que me chamou muito a atenção no livro, que eu não sei se pode ser considerado um spoiler ou não, talvez não, mas a partir do momento em que tem um ponto do livro em que a nossa protagonista judia, ela precisa fugir para os canos de esgoto com a família. E isso, na verdade, aconteceu, né? Só que eu jamais imaginei que ela fosse passar o livro todo presa dentro do esgoto. Eu pensei em, sei lá, tipo, ela está entrando lá, mas em algum momento ela vai sair de lá. Só que isso não acontece. Então foi um livro com uma atmosfera extremamente palpável. Parecia que lendo, tu sentia o cheiro do esgoto, o livro trazia uma sensação meio claustrofóbica. Foi uma leitura muito densa, mas uma leitura incrível, incrível. E tô sempre panfletando esse livro porque realmente esse livro é maravilhoso. Então é isso, ele me surpreendeu demais. Vamos para a terceira. Um livro que recebeu menos de 3 estrelas. Então, aí já saiu sobre as piores leituras do ano, e aí eu escolhi entre elas, e eu pus Malibu Renasce. Sim, vou reclamar de novo dele, porque eu sei que tem muita gente que gostou, inclusive entrou para favoritos de muita gente do ano, mas eu realmente
não consegui me conectar com a história. Existe sempre os dois lados da moeda, eu já falei sobre isso. Mas, de novo, é sempre uma tecla que eu vou bater sempre que possível. Porque eu sinto que ainda existe, sim, muito conflito de ideias. E a gente já conversou sobre isso, então eu não preciso me aprofundar. Foi um livro que, de fato, não consegui me conectar com a história. Eu não consegui me conectar com os personagens. É isso, não tem muito mais o que falar. Eu achei que simplesmente não funcionou pra mim. De novo, né? Vamos frisar bastante essa expressão. O não funcionou pra mim. Então, é isso. Vamos pular pro número 4, que é um livro que te salvou da ressaca. Em março, eu tive uma ressaca terrível, porque eu li Garota Exemplar. Depois de Garota Exemplar, assim, ó, tudo parou e eu não conseguia pegar nada. E eu já tava com um livro na estante há muito tempo, enrolando pra ler. E aí eu disse, eu vou ler ele, acho que vai me ajudar. E me ajudou, que é Aliança de Casamento. Assim, é um livro muito suave, muito sutil. Então, ele não fica se prolongando em dramas muito extensos. As coisas são resolvidas bem rapidinho, assim, sabe? Então, é um livro leve. É um livro bem gostosinho de ser lido, sem essa coisa da enrolação, da gente dar umas boas risadas com o livro. Então, realmente foi um livro que me deu aquele up. E aí, depois disso, as coisas começaram a se desenrolar devagarinho. Teve um outro vídeo que eu soltei sobre eu ter tido uma ressaca e um período complicado. Esse foi um dos livros que tava ali nesse emaranhado. Então, ele foi o primeiro ali que eu li, e aí depois as leituras continuaram mais espaçadas, e depois veio o boom quando eu entrei pro clube de leitura, e aí sim eu desatei a ler e nunca mais parei. Foi um livro que deu um up bacana, mas que não voltou à minha rotina 100% de leitura. Não sei se ficou claro, mas eu espero que sim. Pergunta número 5. Um livro que esperava mais. E aqui eu vou sofrer com a resposta, mas eu realmente esperava muito mais dele, que é Se Não Fosse Você, da Colleen Hoover. Eu achei, sim, o tema abordado eu achei ok dentro do que ela costuma trazer, mas eu acho que o plot desse livro veio muito cedo. E aí depois eu acho que acabou ficando muito enrolada a história. Por esse motivo, foi um livro que eu esperava um pouco mais. Mas também tá tudo bem. Vamos para número 6. Um nacional preferido, um nacional favoritado do ano. Eu pus Enquanto Eu Não Te Encontro. Eu não li muitos nacionais, muito clássico, nacional esse ano, nem algo assim. Mas teve um livro que eu li lá no começo do ano que me chamou muita atenção, que foi Enquanto Eu Não Te Encontro, que foi um livro muito, muito, muito sutil, mas ao mesmo tempo, é aquele tipo de leitura que ela é sutil, mas que ao mesmo tempo ela tem um peso muito grande. Então misturou esse combo e que livro fantástico, que escrita gostosa, um livro muito fácil de ser lido. Tem sim aquela questão de haver muitas referências do nosso mundo, do mundo de músicas, de cantores pop. Eu ouvi também muita gente falando que ficou muito repetitivo. Mas quando tu entra dentro da história, fica mais confortável. E aí tu começa a entender que, cara, tu tá lendo um livro nacional. A gente fala assim. Então, eu acho que tem diferença quando a gente tá lendo isso de um autor nacional e quando a gente lê isso de um autor ou autora internacional. Eu acho que a gente tende a criticar um pouco mais e ver defeitos aonde não precisava ter. Minha opinião, claro. Seguimos com o 7. Uma leitura difícil. Uma leitura difícil, eu botei Senhor dos Anéis, O Retorno do Rei, porque eu já tinha começado Senhor dos Anéis ano passado, no meio do ano passado, só que eu não consegui desenvolver. O livro 13, ele ficou. E ele não ia pra frente. E aí eu falei, não, eu preciso terminar esse livro esse ano. E eu terminei. E realmente ele é difícil. Toda essa trilogia sim,
mais complicada de ler. A partir do momento em que tem muitos personagens, até a gente conseguir associar tudo. Claro que no terceiro livro a gente já tá mais associado com nomes e enfim, mas mesmo assim continuou sendo uma leitura mais demorada. Isso também, não só o exemplo de O Senhor dos Anéis, mas um livro que eu nunca li, mas que eu vi a série, que foi de Game of Thrones, que eu vi várias vezes a primeira temporada, os primeiros episódios, até eu realmente pegar gosto e entender, porque realmente são muitos personagens, é muita coisa, essa coisa da alta fantasia realmente mexe muito com a nossa cabeça, criar um mundo do zero. Então, foi uma leitura bem difícil. Número 8. Um livro que virou a noite lendo. Teve vários, mas teve um agora, por último, que se destacou. Eu soltei vídeo dele aqui, que foi o Falha de Romance Comigo. Foi um livro extremamente gostoso, rápido, não porque eu virei a noite lendo, mas é um livro que, pra mim, pelo menos, foi impossível largar. Ele pende pra esse lado do romance clichê, daquele romance cão e gato, daquela coisa de ter um remember, sabe? Então, foi um livro muito gostoso. Nossa, inclusive, já quero reler esse livro. Claro que eu não vou agora, né, gente? Mas é um livro muito gostoso. Muito suave. Nossa, ai, tá, vou me emocionar. Vamos pular. Até porque já tem vídeo dele aqui, então eu vou deixar nos cards pra se alguém tiver interesse. 9. Uma HQ favorita. Assim, teve várias. Na verdade, foi bem difícil de escolher uma única, mas teve uma que ali, pesando, sabe? Pondo na balança, se sobressaiu. E foi Maus. Foi uma leitura muito densa, mas muito pesada. Eu gosto muito desse assunto sobre a Segunda Guerra Mundial, mas é sempre um tapa muito grande na cara cada vez que a gente lê. Foi uma leitura que sim mexeu muito comigo. Ter todo esse background nossa, gente, foi um livro que realmente me tocou, realmente também me deixou com uma leve ressaca, assim, o pós foi complicado, mas foi uma leitura muito esclarecedora, uma leitura muito, de novo, os mesmos aspectos. Foi uma leitura triste, foi uma leitura densa, intensa, então não tinha como ela não ser uma das favoritas desse ano. E vamos para a última. Um livro favoritado. Também poderia entrar diversos aqui, porque eu favoritei muitos livros. Mas eu vou pôr um que eu li agora por último, não faz muito tempo não, saiu o vídeo dele aqui no canal também, vou deixar nos links, que é A Biblioteca da Meia-Noite. Cara, não tá escrito quanto eu enrolei pra ler esse livro, mas que livro, um baita desenrolar ai, gente, que livro maravilhoso, magnífico, leva a gente realmente a pensar nas coisas. Ah, gente, eu não tenho muito o que falar, porque, de novo, se eu começar a falar, eu não vou mais parar. Então, realmente, se tu tiver interesse, pode clicar nos cards, que lá eu explico muito melhor, e lá é um vídeo só dele. Então, fica mais fácil e não fica tão cansativo pra vocês. E nem pro editor, né? Tem que ficar ouvindo 10 vezes as mesmas histórias. A gente se sente tão querido. Eu acho que é isso. Foi a tag aí do fim de ano. Me marquem se vocês resolverem fazer essa tag. Posso deixar as perguntas aqui embaixo. Criei ela do zero. Então, é isso. Não te esquece de se inscrever nesse canal, de ativar o sininho, de curtir, comentar, compartilhar. E... É isso, acho que é isso. Dei os recados, um beijinho e até a próxima.